Andrea Sigrist Podcast, ou podcast. Hoje eu estou aqui com uma figura ilustre e é um prazer imenso apresentar para você Celiane Aguiar, que recebeu meu convite com muito amor, visagista, mami, CEO da Swiss Happy Brows, Microblading Master Training. Celiane, sério mesmo, gratidão que você aceitou meu convite. É assim, tão inesperado, né? Bem espontâneo mesmo, né, André? Bem eu. Bem você, realmente. Primeiramente, muito obrigada, de verdade. Estou bem honrada também de estar aqui. Eu conheço o teu projeto, conheço o teu trabalho e eu tenho certeza que isso aqui é de verdade o pontapé de algo muito grande, que você vai ainda, de verdade, desfrutar muitos frutos disso aqui. E por isso, de verdade, eu tô muito, muito honrada de fazer parte disso aqui no começo, tá bom? Olha, a gente mal começou, ela já tá querendo me fazer chorar, tá? Não vale. Isso não estava no acordo. Tá bom, você que tá pensando que vai me pegar aqui, né? Quem vai pegar quem? Tá bom, olha, pra começar, como forma de gratidão, né? Deixa eu vender aqui um pouquinho meu peixe, né? Ela sabe ser comercial. Falando de marketing, não entendo nada. Tem gente que tem muita coisa pra ensinar, viu? Não, olha, tenho aqui pra você, tá? Uma lembrancinha. A melhor coisa de você fazer um podcast é isso, É viu? verdade, né? Presentinho. Não devolvo não, viu? Não precisa devolver. Pode ficar certeza, eu quero fazer mais uma viciada. Que já é, né? Diga-se de passagem. Na verdade, né? Você já conhece os produtos, já usa, né, minha filha? Eu sou suspeita pra falar também, sou uma viciada. Esse é o bom de quando você cria algo, né, e que você já tá no ramo, você já tem os teus vícios, você já tem aquela linha de qualidade, de produto, de utilidade que você gosta, e quando você vai criar o teu, você entrega exatamente aquilo que você espera receber de qualquer outra marca, né? Então, obviamente, isso é bem pessoal, né? É a minha qualidade, o meu vício, mas eu também senti a dor, né, das minhas clientes, a dor das mulheres com a qual eu convivo, e tentei desenvolver algo que viesse para sanar essa dor, ok? Então, de verdade, pode usar, pode experimentar, que vale a pena. Se você não sabe, Celiane Aguiar é uma Microblading Master Training. Eu tenho o prazer de também trabalhar de vez em quando junto com ela, fazendo microblading, porque eu amo fazer isso. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Se ela desenvolver esses produtos, não foi à toa. É porque, primeiramente, ela tem uma visão de mercado muito grande e, segundo, a expertise está em você. Isso eu posso dizer com todas as letras. Celiane, qual foi o motivo de eu convidar você aqui? Quem não viu ainda os meus podcasts pode entender uma coisa. Eu não convido ninguém aqui que não tenha a agregar na vida de quem vai assistir. Uhum. Então, eu já admiro você há muito tempo você faz algo diferente do que eu já vi. Uhum. Você tem uma visão de mercado muito grande e não é só isso. Você tem uma história para contar. Se hoje você chegou onde você chegou e você chegou longe, você tem toda uma história para contar. Então eu gostaria que você distribuísse para quem está dentro de casa essa sua expertise e a sua história, porque para se chegar lá em cima não se chega pulando, é degrau por degrau. Então seja bem-vinda ao podcast Andrea Sigrist e primeiramente, por favor, diz pra gente de onde você vem do Brasil, tipo sanguíneo, identidade, CPF, endereço. Tá, perfeito. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Celiane Aguiar. Eu sou natural de Santarém, no Pará. Sou do interior do Pará, oeste do Pará, mais precisamente. Sou, de verdade, do interior. Santarém já é uma cidade de interior, né? Mas eu nasci no interior de Santarém. Vivi até a minha infância toda no interior e depois vim para a cidade, né? Que é o interior, mas pra gente é a cidade. Para estudar, obviamente, junto com a minha família, com os meus pais. Eu tenho uma origem de verdade muito, muito simples. Eu costumo dizer que isso me ajudou muito, porque hoje em dia eu costumo dizer que eu consigo viver sem nada,
sem nada. A gente não tem nenhum problema em voltar para o zero, porque a gente sabe qual é o caminho, como é que baixa, quando baixa o nível, como é que baixa as expectativas, como, de verdade, viver com muito pouco é possível, sim, e viver muito bem também, não precisa de muito. E essa origem me ensinou bastante também, muito mesmo. Obviamente, se eu olho lá atrás, né, há 20 anos atrás, onde a gente ainda não tinha as respostas para tudo, né? Quando a gente está inserida em um ambiente, em uma situação no qual você não entende por que você está ali, por que você está passando por aquilo, por que você tem que ter essa experiência, o que você fez para merecer essa experiência, né? Obviamente, você não tem noção, você não tem uma visão externa daquilo, mas... E é tão gostoso voltar, olhar de longe, né? Voltar aqui no presente, voltar lá atrás e analisar aquilo e pensar, nossa, o tempo, a experiência, é tudo na vida de um ser humano, né? Então, tudo faz sentido depois, tudo. Cada grãozinho, cada coisinha que é posta na tua vida é posta por uma razão, e ela tá ali por uma razão. Não tenta se desfazer, porque ali você tem que aprender alguma coisa com aquilo ali, você tem que usar aquilo ali na tua experiência, né? E você só aprende isso depois. Só depois que a gente faz, que a gente deslumbra de fato o porquê de tudo, né? Então, sim, a minha infância, assim, não digo a minha infância como uma coisa muito distante, até mesmo porque o lugar onde eu nasci, as pessoas do meu convívio são pessoas que hoje fazem parte da minha vida, que fazem parte do meu convívio ainda. Atualmente eu comprei uma casa lá no mesmo lugar onde eu nasci. Construí uma casinha lá para poder me reconectar também com as minhas origens. Aquela casinha octogonal, linda. Gente, nunca tinha visto isso na minha vida. Sim. É uma casinha no meio do nada. De verdade, é no meio do nada mesmo. Mas é uma forma de me reconectar com as minhas origens também. De me sentir feliz estando ali. Porque naquela época eu era muito feliz, eu nem sabia, mas eu era muito feliz, né? E depois que fui tirada daquele ambiente ali, que foi exposta a uma nova realidade, né? Uma outra dificuldade. Então, aí que a gente começa a dar valor, quanto aquilo ali, aquela simplicidade era tão maravilhosa, né? Então, hoje eu me reconecto com aquilo novamente. Por opção e por escolha, né? Por escolha, isso que é ótimo, né? Por escolha. Consciência. Escolha e consciência. Como expandir a consciência faz bem pra gente. Sim. Com certeza faz sim. Celina, quando a gente se conheceu, eu me lembro perfeitamente que eu te conheci pelo Facebook. Uhum. O que me chamou a atenção muito em você é aquele teu espírito, esse teu espírito, porque não é aquele, ainda é esse teu espírito empreendedor. Eu lembro que você focou na sua imagem como maquiadora, como visagista naquela época, muito forte. Isso me chamou a atenção, porque eu, como tenho agência, né? E estava sempre precisando de novos maquiadores, novos talentos. Sempre fui caça-talento, na realidade. Uma das coisas que eu lembro é entrar em contato com você pelo Facebook e depois de horas e horas de conversa, você chegou para mim e falou assim, eu também já li O Segredo. Eu lembro dessa situação, foi depois que a gente estava se despedindo, depois de 4 horas, eu acredito, que a gente conversando na madrugada, era madrugada. E depois de toda a conversa, né, vai e vem, e no finalzinho eu disse, PS, eu também já li O Segredo, viu? Sim, foi exatamente assim que iniciou a nossa relação, né? Nossa amizade. Sim, isso foi bem interessante, porque eu fazia 2 anos mais ou menos que tinha descobrido O Segredo, né? Pra quem não sabe, vale a pena aí saber, né? Mas em si, O Segredo faz parte da minha vida desde que eu sou gente, na verdade. Ele sempre fez parte. O que é o segredo da coisa, né? Conta aí. O que é o segredo, né? O que é a chave de tudo? É o acreditar, né? É o materializar. Você só materializa aquilo que você acredita. Então, o segredo de tudo é acreditar. Nisso, eu vou um pouquinho mais além. Isso está muito relacionado também com o teu ambiente familiar, ok? Isso eu descobri depois de ser mãe. A gente está em constante evolução. Está evoluindo, né? hein? Evoluindo. E muitas coisas ainda tem para descobrir, obviamente. Mas o teu ambiente familiar, aquilo a qual você é exposto,
ele vai dizer muito sobre quem você é no futuro, sobre a tua consciência, naquilo que você acredita, a tua personalidade, tudo, na verdade, vai dizer tudo sobre você. E eu descobri que eu praticava o segredo desde muito jovem por conta da minha mãe. Olha que incrível. Sim. É assim, a minha mãe, ela não é muito normal. Quem é normal, Celiane? Realmente, quem é normal. Atenção, se você for chamada de normal, por favor, vá ao médico. Realmente. É porque só agora que a gente está descobrindo que existe diagnóstico para tudo, né? Porque a gente está na era do diagnóstico. As pessoas já não são normal ou anormais. Existe diagnóstico porque o ser humano em si, ele tem a necessidade de colocar tudo em boxes, em caixinhas, né? As etiquetas, né? Só avisando, eu não sou etiquetada. Minha mãe também não é, mas... Possivelmente ela tem a sua etiqueta agora, né? Mas sim, a minha mãe, ela tem uma, digamos que, uma anormalidade no qual ela não sabe o que é impossível, tá? Ela não tem... Seja anormal, igual normal. A mãe dela. Sim, a minha mãe não tem nada impossível na mente dela. Obviamente, ela tem o próprio mundinho dela, né? Ela criou o próprio mundinho dela. Trocando em miúdos, eu acredito que ela tem um nível, assim, de autismo. Estudando da família, eu também acho que eu tenho. Bem-vindo ao clube! Mas eu fui criada por ela. Então, obviamente, a minha educação veio daí. Tudo que eu acredito... Tua referência, minha né? referência vinha dela. Então, ela não semeou essa parte... Por isso que eu... Dos às limites. Vezes, dos limites. Ela não me impôs limite. Ela não cortou minhas asas. E isso, de verdade, juro pra você, faz toda a diferença. Porque até hoje você me conhece. Se eu te disser que eu vou fazer uma coisa... Você faz. Eu faço. Independente da dificuldade. Independente se ninguém nunca fez. Ou independente se é difícil, se é caro. Você não conhece isso. Não conheço isso. Não fui exposta a esses limites. E isso veio desde a infância. Por isso que quando eu conheci o segredo, por exemplo, eu conheci quando eu fui com uma amiga, estava visitando uma amiga, que aí eu fui fechar a porta do quarto dela e estava escrito lá 20 frases. Eu sou milionária, eu sou milionária, eu sou milionária. E aquilo me chamou a atenção. Tem alguma criança aqui, uma criança adulta, né? A criança não escreve isso. E eu perguntei, o que é isso? De onde veio isso? E ela me explicou, é meu marido que está praticando o segredo. Eu, ok, fale mais sobre. E ela, ok, não vou falar nada não, pega. Ela me deu o livro. Leu o livro. Eu falei, quantos anos você tinha mais ou menos? Isso foi aqui na Suíça. Ok. Que eu fui exposta ao conhecimento em si, real, foi aqui na Suíça. Foi logo que eu cheguei aqui, né? Isso há quantos anos atrás? Deixa eu ver, acho que eu cheguei ou que eu... Sim. Uns 15 anos. Estou fazendo esse mês de junho agora 15 anos aqui. E aí, isso foi mesmo no segundo ano que eu estava aqui na Suíça. Peguei o livro e eu comi esse livro. Assim, nos astros. Devorou, né? Devorei cada sílaba desse livro. Mas aí você se envolve já. Você acaba ficando um pouquinho chata, obsessiva. Porque eu lembro que a primeira coisa que eu fiz depois de ler o livro é influenciar todos ao meu redor. Por quê? Hiperfoco. Exato. Porque eu aprendi que nós somos o promédio das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Aí peraí, deixa eu reavaliar. Executando o que está aprendendo. Exatamente. Bom, ok. As 5 pessoas que eu estou aqui ao meu redor, ok, elas não me inspiram muito. Eu tenho que fazer elas me inspirarem. Eu não posso trocar as pessoas assim. Não posso dizer, sai que você não me inspira. Aí o que a gente faz? O que a gente faz? A gente transforma numa pessoa inspiradora. Eu não aguento. Porque todo mundo tem algo inspirador, né? Todo mundo, mas tem gente que não desenvolve. Às vezes você fica meio que procurando petróleo lá no fundo, Minha filha, no fundo você acha. Tem algo bom, tem algo inspirador. Então foi isso. Eu peguei e tentei transformar as pessoas que estavam ao meu redor em pessoas inspiradoras. Isso é meio chato, né? No começo. E é sério mesmo. A minha família, por exemplo, eu peguei, eles quase amarrei na cadeira pra sentir, porque tem um documentário também, né? Porque nem todo mundo lê, né? Tem muita gente preguiçosa. Assim, não é preguiça também, é tempo, né? É bem Celiane. Falar assim, não se choque não, já tô acostumada. Não tenho filtro, infelizmente. Felizmente, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Eu fui descobrir isso depois, né? Também. Prejudica muito.
vou logo dizer, prejudica demais. Principalmente com relações, amizades, relações comerciais, em tudo. Prejudica bastante. Mas, enfim... É você. Eu não posso mudar quem eu sou. Exato. Exato. Então, eu sentava literalmente as pessoas e minha família, assim, eu quase que amarrava na cadeira pra ver. Assista! Foi nesse nível mesmo. Tá, mas depois, reavaliando, eu já conhecia o segredo. Eu só não tinha a etiqueta, eu não tinha rotulado ainda o que já eu era praticava na minha praticante. vida. Porque se eu te contar a minha vida, é um segredo puro. Ah, mas conta pelo menos aquela partezinha da universidade. Ah, Porque eu lembro que a gente foi viajando pra Áustria Sim. e você foi me contando essa história. Eu falei, no Sim. dia que eu estiver entrevistando a Celiane, ela vai ter que contar essa história, porque é muito massa. Conta aí. então, aos 13 anos, eu decidi que eu ia fazer direito. Eu decidi isso andando de ônibus com a minha mãe, né? Lá vai a minha mãe. Aí eu vi uma moça muito linda subindo no ônibus, né? Tava numa universidade, subiu no ônibus com livros grandes, limpos, sabe? Novinhos, que você vê que o livro não é folheado, né? Então eu olhei, eu achei aquilo ali tão imponente, poderoso. Assim, aquela mulher, ela é dona de si, ela é dona do próprio destino. É impossível aquela mulher ali, ela não ter o caminho dela traçado, conquistar, assim... Essa aquilo foi me seu cham- ponto de vista Foi no o meu momento. ponto de vista, né? Eu, mamãe, o que é aquilo ali? Que livro é aquele ali que ela tá lendo? Minha mãe olhou. A minha mãe não teve muito estudo também, né? Ela não tinha muito conhecimento. Mas ela me disse assim, olha, elas estudam aí nessa faculdade. E o que ela faz? Eu não sei. Mas eu acho que é direito. Aí eu olhei, mamãe, pois é isso que eu vou fazer. É direito. Porque a minha visão de 13 anos, né? Eu queria ser igual aquela moça. Lógico. Aí ela disse, olha, minha filha, você pode fazer. Só que você tem que estudar muito, porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. Ok. Mamãe, quanto custa ela? Eu não sei, mas é muito dinheiro. E eu não tenho dinheiro para pagar, você vai ter que estudar muito. Eu falei, ok, tudo bem. Desde aí, eu já comecei a fazer contas, né? Quanto que custava, obviamente. Depois eu fui fazer contas e quanto que custava o curso e tal. E tinha na minha cidade, né? A Universidade Federal de Direito. E muito concorrido, obviamente. Naquela época era muito concorrido, porque eram muito poucas vagas. Quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos, eu já comecei a fazer cursinho, comecei a estudar, porque eu queria fazer direito. Esse processo todo de 4, 5 anos, na minha cabeça, já estava tudo muito bem planejado. Com 13 anos, eu planejei minha vida até os 28. Aí nos 28 acaba o quê? Não, até os 28 que eu tinha filho. Na minha cabeça de 13 anos, mulher. São ciclos de vida. Entendi. Então, eu fiquei 2 anos tentando a Universidade Federal. Não consegui. E eu não aceitava. Isso era uma derrota feia pra mim. Até mesmo porque... Até os 18. Até os 18. Pra eu conseguir, de verdade, estudar, fazer cursinho, era uma coisa bem... Eu morava numa periferia, era super... Violento, né? Violência, tu não tem noção. Nível hard mesmo, você ver pessoas na rua se matando, perigoso, mulher passar na rua. E eu tinha que voltar pra casa, às vezes, 11, 12 da noite, sozinha, em valas escuras. Então, eu literalmente me arriscava muito pra estudar. Você arriscava a vida, né? Arriscava a vida, obviamente, sim. Daí, naquela época tinha muita brigas de gangues, né, de bairros, né, e eu era de um bairro que era muito, muito perigoso. Daí, já era mesmo muito difícil desafio, conseguir. né? Uhum, sim. E eu, por 2 anos, reprovei para passar na Universidade Federal. No vestibular. No vestibular. Pra cursar, direito, né, pra direito. E aí todo mundo diz, ai, por que você não tenta outro curso? Esse é muito difícil. Mas eu quero direito. Dá licença. Daí eu peguei e decidi, eu ganhava naquela época um salário mínimo, que eu estava trabalhando, eu também trabalhava meio período. E eu tinha que, em meio período, eu era vendedora, eu tinha que, em meio período, fazer o salário do período inteiro, né? Então, eu me desdobrava para conseguir isso. Só que aí eu não conseguia, eu quero estudar direito. Se eu não consigo na Universidade Federal, eu tenho que conseguir na particular. Na particular. Daí, o que eu fiz? Meu salário não dava para pagar. Porque era mais, o curso custava mais do que eu ganhava. Daí o que eu fiz? Pedi demissão. Eu pedi demissão e me inscrevi. Eu amo essa história. Pedi demissão e me inscrevi na universidade. Fez a matrícula. Fiz a matrícula. Pro dinheiro da matrícula eu tinha, porque eu tinha rescisão. A rescisão de como é que fala? Rescisão de contrato. De contrato, exato. FGTS, mais rescisão e tal. Uhum. Aí eu tinha, pra primeira eu tinha. E única. E única, que era a matrícula, né? Eu fui. Me pergunta como? Não sei. Não faço ideia como que eu ia conseguir. Só sei que na minha cabeça fazia sentido, né? E você fez. E eu fiz.
Eu fui para a universidade, escolhi. Uma que eu conseguia, tipo, não era mais cara, mas era mais ou menos. Disse que eu conseguia pagar, era mentira, né? Porque eu não conseguia mesmo. Mas eu conseguia fazer a matrícula. Aquela eu consegui. E o vestibular era facinho, né? Pra quem tava estudando pra federal, obviamente, aquilo foi moleza. Daí eu passei. Passei e fiz a minha matrícula. Sem fazer ideia de como ia pagar a primeira mensalidade. Porque eu ainda não tinha encontrado trabalho. Porque eu tinha pedido demissão. Eu não tinha encontrado trabalho. Então, aí comecei. Ok, eu não fazia ideia. Comecei a estudar. Primeira, segunda, terceira semana. Quando estava com 3 semanas na universidade, naquela época, tem que contextualizar, né? Naquela época, era o governo Lula, 2006. Em 2006, o governo federal ele lançou a proposta de usar o resultado do Enem, era um projeto piloto, do resultado do Enem para ingressar jovens de baixa renda, né, na universidade. E eles fizeram um projeto piloto mesmo. E ninguém levava Enem a sério. Ninguém queria saber de Enem. Eu levei a sério por quê? Porque eu estava fazendo tudo quanto é prova. E quando era de graça, eu fazia mesmo. E naquela época, para fazer as provas era R$35, mais ou menos. E o Enem custava isso, se eu não me engano. Só que eu consegui fazer de graça. Se eu não me engano. Salvo engano, já faz muito tempo. Eu consegui fazer de graça. De graça eu vou. Eu fui, mas tipo de boa, não tava sem expectativa. Nem eu fui e fiz. Porque eu tava estudando já pra federal, né? Daí eu peguei e me inscrevi pra direito. Aí eu fui olhar, ok, quantas vagas tem? Tem 3 vagas. Ok, depois eu fui olhar qual que era o número de inscritos. 11 mil. Apenas. Pra 3 vagas. Ok, qual a expectativa? Nenhuma, né? Nula, quase. Ok, mas eu vou lá e faço a prova, beleza, fiz. E eu era muito boa de escrita. Eu escrevia. Eu escrevo até hoje, né? E no Enem, o que valia muito era a redação. Eu acho que naquela época valia, tipo, 50% da prova era a redação. E na redação eu era boa. Aí o que aconteceu? Passei. Fui chamada. Segundo lugar. 11 mil segundo lugar. Candidatos. O primeiro lugar foi minha melhor amiga na universidade. Uau. Até hoje é minha amiga. Sim, passei em segundo lugar. E aí eu lembro até hoje, quando eu recebi essa chamada, eu estava fazendo compra com a minha mãe no centro, né? E aí a mulher me ligou e disse, olha, você foi aprovada para o Enem. E eu, ok. E o que significa isso? Significa que você tem que trazer toda a documentação, porque tinha que provar que você, de fato, era carente, que você estudou toda a vida em escola pública e que você não tem nenhum vínculo com escolas particulares e tal. Putz. Eu fiz uma matrícula numa universidade privada. O que eu faço? Aí eu tinha que cancelar essa matrícula o mais rápido possível. Okay. Apagar isso dos meus registros. Some com isso. Isso nunca aconteceu. E para poder iniciar. E sabe qual que era a universidade? Federal? Uhum. Mentira. Não era a Universidade Federal. Foi quase. Cheguei na trave. Tá. Era a universidade na qual aquela menina tinha subido. Que eu tinha passado de ônibus. Juro. Aquela do ônibus que você tinha 13 anos. Gente, eu tinha essa história na cabeça, mas tantos detalhes eu não lembrava. Ela era a mais cara, ainda é, na verdade, eu acho. A mais cara da cidade. Caraca, E eu passei para estudar de graça lá. Então, assim, eu não sei, a gente tem tantos casos. Você já é a segunda pessoa que vem no meu podcast e nós estamos no nosso 6º podcast no momento. E já é a segunda pessoa em 6 podcasts que fala do segredo. Uhum. É interessante de ver como praticar, né, a fé cega, sabe aquela coisa cega? Como isso traz resultados? Na verdade, Andrea, isso é um pouquinho mais profundo. Uhum. A vida, ela gira em torno do quê? De física quântica. O segredo, ele explica a medicina, ele explica a religião. Dá licença, você... O segredo explica tudo, na verdade. Quando eu falo assim, o segredo, tá, gente? Explica a força da energia, A força da energia. Nós somos energia, né? Na verdade, depois, com o tempo, eu fui descobrir que o segredo foi escrito baseado em Napoleão Hill, né? Que é... Okay. No pai, né? Exatamente. Então, depois eu comecei a ler Napoleão Hill, depois deixei um pouquinho da Honda Byrne de lado, né? Não, ok, você tá copiando. Vamos na fonte. Eu vou na fonte. E aí comecei a consumir tudo quanto é livros nesse sentido e praticando. Essa é a diferença. Eu pratiquei conscientemente. Antes eu sempre praticava inconsciente, porque eu não conhecia outra coisa. Dessa vez eu pratiquei
conscientemente. Eu cheguei a pedir demissão outra vez, lembra? Lembro sim. Quando eu tava trabalhando muito, não tava sobrando dinheiro. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Eu olhei na conta, tinha R$1,95, meu Deus. Ok, eu paguei todas as contas, mas é isso que eu tenho? R$1,95. Isso é abundância? Isso é abundância? Não. Eu peguei, escrevi minha caixa de demissão e me demiti. Nesse dia eu me demiti. Acabou. Porque a gente tem recaídas, né? São processos. A gente precisa de uma injeção. Faltou aquela matéria que você ainda tem que repetir, né? Exatamente. Então, de verdade, e você praticar a fé cega, por isso eu amo quem tem fé. Independente de religião em si, Sim, claro. Eu amo quem tem fé. Quem acredita em algo mais forte, maior que a si mesmo, né? Então, a fé é a base de tudo. Quando você tem fé, não importa, você pode estar entre a beira da vida e a morte, não importa. Enquanto você tiver aquele fiozinho ali, exato, basta você acreditar. Aquilo vira de metal, de aço, aquilo tem força. Exatamente, é o teu coming back. Já era. Então, sim, é acreditar. Só que você explicar isso para alguém é difícil. Porque muitos dizem, o segredo é acreditar. Não é só você isso. Materializar e você viver aquela crença. Como se já tivesse recebido. Exatamente. E essa é a diferença. Essa é a parte mais difícil, né? Você, tá na M mesmo. Uhum. É difícil de tirar daquela vibração, daquela energia, daquela coisa sugadora, tirar dali e te colocar num ambiente próspero, né? Essa é difícil. Mas quando você percebe que tudo é mental, que você tem um computadorzinho ali que você só precisa programar, resetar e colocar informação. Deletar. Exatamente. Colocar informação nova daquela forma que você quiser. Aí entra tudo que você achar que vale. Aí entra a terapia, entra o que for. Todas as ferramentas necessárias. Exatamente. Aí você sai do Brasil, vem para a Suíça, há 15 anos atrás. Aí aqui você deixou... Acho que aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo, né? Você não concluiu a universidade, não é isso? Não concluí. Aí você vem para a Suíça, chega aqui e começa do zero. Essa foi a decisão mais difícil, porque eu tinha ganho a faculdade, fiz 7 semestres, faltava 1 ano e meio para terminar, né? Eu era a primeira na minha família a ter um curso superior. Uma acadêmica, né? Exatamente. E aí foi muito difícil decidir sair de um curso no qual estava 100% pago. Assim, mas também não pense que a parte fácil veio depois, não. Porque eu ganhei, só que eu tinha que tirar um 8, enquanto a média de todo mundo era um 6. Eu tinha que tirar um 8, eu trabalhava, enquanto os outros... Tinha um preço a pagar, Exatamente. Né? Houve sempre um preço a pagar. Tive também... Não foi só flores, não. Uhum. Era muito difícil também, né? Mas, obviamente, a gente dá mais valor que é difícil, né? Então, decidir vir pra cá foi muito, muito... Mas, assim, eu sou muito lógica. Essa parte... Celiane Aguiar. Eu sou muito lógica. Eu consigo deixar a emoção de lado. Isso foi uma prova muito forte pra mim. Deixar a emoção de lado, porque eu fiz o plano ali com 13 anos, eu queria e eu tenho que concluir. Aí entra a parte lógica, mas concluir pra quê? Se for pra eu ir depois, não faz sentido. É só eu adiar para cumprir o meu ego que eu concluí. Então, é muita coisa de ego, né? Porque eu tenho um curso superior. Ok, então o que eu vou fazer? Eu mudo o meu plano. Eu mudei. Tranquei 6 meses e vim para ver o que rolava, né? Nunca mais voltei. 15 anos você tá aqui. Nunca mais botei o pé naquela universidade. Quais são as suas maiores dificuldades chegando aqui na Suíça? Chegando comunicação, obviamente. Eu acredito que essa é a dificuldade número 1 para todo e qualquer brasileiro. Eu sou comunicativa. E eu sou independente. Isso, para mim, a independência é algo muito importante desde que... Para você é liberdade? A liberdade é muito importante. Quando você chega aqui, se você não sabe se comunicar, você não é independente. Você não tem liberdade de comunicação, liberdade de ir e vir, ok? E, principalmente, eu não estudei inglês, eu passei por inglês, a gente tem esse... Colégio de escola, the book on the table. Exatamente, não seria muito aqui, não. The book is on the table. Exatamente. Então, comunicação foi horrível, foi mesmo muito, muito forte para mim. E foi o primeiro ano, eu digo sempre, o primeiro ano é muito difícil. Aí, você decide o que você faz com a tua dificuldade, né? Eu busco me ressignificar.
Eu transformei um limão uma limonada. Beleza, eu não falo alemão. Ok, isso é a minha realidade agora. O que eu consigo fazer? Com o meu português. Com o meu português. Ok, eu falo português. Aí eu comecei a procurar trabalho, né? Sozinha, eu sou muito independente. Pra eu pedir ajuda, você sabe. Pra eu chegar ao ponto de pedir ajuda, tem que estar morrendo mesmo. Então, até onde eu consigo ir sozinha, eu vou. E não foi diferente. Quando eu comecei a escrever cartas e enviar meus currículos para tudo quanto era empresa. Tinha revista, tem jornais aqui, né, que vem com os as anúncios. Vagas, com os anúncios. Também descobri os sites ali, que é onde tem os anúncios de trabalho. Só que eu não sabia para que estavam precisando, porque eu não entendia. E mesmo assim mandava. Eu mandava. Eu não tenho nada a perder, né? Eu mandava. E aqui na Suíça... Atirando para todos os lados. Exatamente, eu fiz isso. E aqui eles respondem, né? Então, eu comecei a responder escrever um monte de carta e comecei a receber respostas. Eu tinha pilhas de respostas de não. Não, eu sei. Tinha muito, né? Daí eu peguei e comecei, ressignifiquei. Olha, eu não falo alemão, eu não falo inglês, verdade. Mas eu falo português. Poxa, 8 países no mundo falam a minha língua. Eu consigo me comunicar com 8 países no mundo. Isso é alguma coisa. Aqui na Suíça deve servir para alguma coisa. Então, vamos lá. Fui procurar. Olha, quantos nacionais aqui da língua portuguesa tem? Eu descobri tudo. Na época tinha 250 mil portugueses, 42 mil brasileiros. Ok, eu tenho quase 300 mil pessoas com qual eu consigo me comunicar. Caraca. Então, eu consigo. Aí eu, procurando, encontrei um anúncio que precisava de italiano, espanhol e português. Epa! Olha, esse aqui já tem 30% de chance, 33%. E o italiano e o espanhol a gente aprende com o tempo. Exatamente. Isso, italiano e espanhol eu posso aprender muito rápido. E o português eu já tenho. Peguei e fui fazer a entrevista. E na época a entrevista era em alemão, mas aí eu tinha uma tradutora para português. Nesse dia eu fui, não tinha nem almoçado, a entrevista era 1h da tarde, né? E me perguntaram se eu queria ficar. Eu falei, claro, na hora, para ver como funcionava o trabalho. Assim, aqui se chama Schnuppertag, né? Exatamente. Que é um dia de treino. O trabalho era para telefonista, ok? Eu tinha que agendar, chama termines, né? Fazer agendamentos, né? Ok, eu fui. E eu fiquei olhando todas as meninas lá, tinha umas 15, era uma cabinezinha do lado da outra, e você ouve todo mundo. Fica com o microfone, né? As pessoas não te ouvem, mas você ouve todo mundo, que eu estava sem microfone. Então, eu fiquei observando todas elas, como todas elas faziam. Já comecei a anotar, olha, se você fazer errado, se fizer assim, tem mais chance e tal, probabilidade e tal. E eu tinha assistido aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, sim. Eu literalmente incorporei Pense no livro, ou no filme bom, perdão. Eu incorporei aquele personagem, né? E aí eu não comi nesse dia, porque eu não tinha almoçado, né? E eu aguentei uma fome. Tá, mas eu fiquei até às 9 da noite, que era uma jornada de trabalho de 8 horas. E eu fiquei lá. E no final me perguntaram se eu queria. Eu, claro que eu quero, nem que seja de graça. Eu venho pra cá trabalhar de graça, mas eu quero. E me ofereceram. Me ofereceram a vaga. Eu fui. Daí, eu tinha vários desafios, né? Que é o italiano e o espanhol. Aí o que eu fiz? Eu me posicionei do lado de uma italiana pra ouvi-la. Para ouvir tudo que ela falava. E o espanhol eu solucionei com a usurpadora. Uma semana assistindo a usurpadora em espanhol. Juro pra você, eu não dormia. Foi uma semana eu terminei a usurpadora em espanhol. Caraca. Aprendi espanhol com ela. Daí você fala super bem espanhol. Hoje, né, filha? Daí, aprendi com ela. Eu escrevi o script, né? Porque, na verdade, era sempre a mesma coisa. Você falava sempre a mesma coisa e aí depois as pessoas começavam a responder sempre as mesmas coisas, né? E dei pra menina da recepção me corrigir, que ela falava todos os idiomas. Daí eu comecei a ligar pras pessoas lendo, de boa. E comecei a ter sucesso. Uau. Segundo mês, eu fui eleita a melhor telefonista. Eles classificavam por números de agendamento. Uau. E como eu já fazia agendamento em 3 idiomas, eu tinha muita flexibilidade. E aí foram meses com primeiro lugar. E eu ganhei relógios Rolex, ganhei relógios, umas marcas que eu já nem lembro, ganhei bolsas, brincos, porque eles tinham sempre uma premiação, né? Para categorias. E meu salário naquela época, olha, era meu terceiro mês, meu salário naquela época estava em torno de 5 mil.
Sei que hoje 5 mil não é fácil ainda, tá? Mas tem muitas formas de você conseguir. Mas naquela época era difícil. Uau, 5 sim. mil. E o salário mínimo, acho que era 3 e pouquinho, 3.300, algo assim. Isso. E eu tava ali, sem falar alemão, Isso ganhando com quanto 5 mil. tempo de Suíça? Um ano? Um ano. E voilà. Ou seja, primeira coisa que a gente percebe aqui, você olhou a dificuldade que você tinha, não, qual era o seu ponto fraco, e do seu ponto fraco que você podia fazer forte com isso. Exato. Olha que visão. Uhum. Olha que ponto de vista completamente diferente. Eu tenho um ponto fraco, mas desse ponto fraco o que eu posso fazer de forte com isso? Correto, é isso. Mas Uau. tudo tem a ver com isso. É você pegar uma situação e transformar ela em positiva. Porque todas as situações são neutras. Partimos daí. Tudo que acontece na nossa vida é neutro. Quem vai dizer se é positivo ou negativo é você. Você tem a opção de sentir positividade ou negatividade em qualquer situação, né? E como você chegou na maquiagem? Foi... Porque quando eu te conheci como maquiadora. Sim, isso é verdade. Isso foi, de verdade, hobby que eu transformei em profissão. De verdade. Lá no call center, eu tive muito êxito. De verdade, eu poderia ficar ali 10 anos. Por que você saiu? Posso te perguntar? Pode. Eu não estava evoluindo no alemão. O que aconteceu? Lá tinha várias nacionalidades. A minha gerente lá, que ficava cuidando de todas as telefonistas, ela só falava inglês. Eu estava evoluindo em todos os idiomas, menos em alemão, porque eu não estava exposta ao alemão. Morando na Suíça alemã, né? Exatamente. Eu já estava há 2 anos ali e eu senti, não. Se eu sigo aqui, eu estou na minha zona de conforto, ganho bem, consegui fazer investimentos. Como eu tinha meu custo de vida muito baixo, né? Eu não aumentei meu custo de vida. Acostumada a não ter nada, então qualquer coisa, tá. Consegui fazer vários investimentos já a partir daí, né? Naquela época. Ok. Então, o dinheiro não era o problema. Eu tive essa vantagem. Aí, o que eu fiz? Eu pedi demissão do meu trabalho. Mais uma vez, pedi demissão. E fui pedir emprego no McDonald's que tinha na esquina. Porque eu sempre ia comprar lá, né? Porque era mais perto. E eu percebi que lá não tinha ninguém que falava nenhum dos idiomas que eu falava. Dominava, né? Só era alemão. Por quê? Tinha só tamíles, só tinha... Tamíles são os indianos, tá, gente? Indianos, exato. Só tinha indianos, só tinha Kosovo, só idiomas que eu não chegava nem perto. Ou seja, a única coisa que iria de verdade evoluir tinha que ser o alemão. Era a língua. Sim. E eu fui lá e pedi emprego na cozinha, né? Porque eu não falava nada mesmo de alemão. Pedi emprego na cozinha. Só que aí me contrataram. Quando foi no meu primeiro dia, não me mandaram para cozinha, me mandaram para caixa. Sem falar nada. Absolutamente nada. Eu fiquei a maior perdida. De verdade. Uau. Mas ok, eu tô aqui. O máximo que pode acontecer é me demitirem. E foi. E aí eu comecei. Aí quando foi na segunda semana, me mandaram pro Drive, né? Que é onde você... Drive-thru, né? Exatamente. Meu Deus. Eu não entendia nada. E várias coisas eu colocava errado. Foi mesmo de louco mesmo. Ein Pommes frites, bitte. Não, quando era tudo muito... Uma batata, por favor. Exatamente. Quando era tudo muito sistemático, ok. Aí quando as pessoas queriam coisas especiais, eu falei, lá vem esse homem querer ferrar com a minha vida. Aí saía. Tudo que vinha de especial não dava conta, né? Só que eu tinha um plano. Eu tinha que ficar ali 6 meses para melhorar meu alemão e ter a experiência de restaurante. Aí eu podia pular para outra, já para a próxima etapa. E foi exatamente o que eu fiz. 6 meses. Contados. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nessa época. E ganhar pouco, né? Trabalhar muito. Quase nada. É pagar um custo de alemão, praticamente. Eu saí de um salário de 5 mil para 1.200. Eu ganhava 1.200 no McDonald's. Você tem noção? Só quem é doido, né? Hoje eu deslumbro isso, mas sim, só que eu tive o meu objetivo alcançado, né? Eu consegui aprender mais um pouco de alemão. Um alemão bem safado, bem errado, mas aprendi. Daí eu consegui a vaga que eu queria num outro restaurante. Foi quando eu te conheci, eu estava nesse restaurante. Nessa época, quando eu trabalhava menos horas no restaurante, eu tinha muito tempo disponível ainda. Foi quando eu comecei a focar na maquiagem. Essa foi a pergunta que você fez. Eu comecei a me maquiar. Eu ia pro McDonald's produzida como se fosse para um desfile de moda. E é assim que eu conheci também. Exatamente. Eu ia todos os dias com uma maquiagem diferente, super arrumada. Com cílios postiços, com glitter. Eyeliner, com glitter, com tudo, todos os dias. Quando eu tinha tempo de maquiar, eu ficava 2 horas ali só me maquiando e ia pro trabalho. Porque eu tava desfrutando de verdade a experiência, né? Eu ia tudo sempre muito bem maquiada. Daí, como eu tinha mais tempo, eu comecei a gravar tutorial.
eu percebi que muita gente, principalmente as minhas amigas que viam fotos, ai, como é que faz? Me perguntavam muito, minha família perguntavam muito. Aí eu lembro que minha prima uma vez me perguntou, me ensina a fazer. Eu falei, ok, eu te ensino. Aí só que pra ensinar era difícil. Aí eu peguei, gravei vídeo ensinando como faz passo a passo. Daí, para enviar, ficava difícil, porque o vídeo ficava muito longo, né? A forma que eu encontrei foi YouTube. Daí eu baixei o vídeo no YouTube, só que naquela época eu não sabia que ficava tudo exposto, né? Tudo aberto, e enviei para ela. Foi assim que começou o meu canal no YouTube, né? Olha, peraí. Sim. E, cara, isso foi... Deixa eu lembrar o ano, acho que foi 2012, se eu não me engano. Foi 2012. Naquela época, YouTube não era o que era hoje. Então, era muito mais fácil de você ter isso no YouTube, no Facebook. Do nada, questão de meses mesmo, eu tinha mais de 100 mil seguidores. Eu lembro disso. Foi, de verdade, foi um boom. 100 mil seguidores, hoje não é nada, né? Mas naquela época era muito. Principalmente aqui na Suíça, que é um país tão pequeno. Exato, proporcionalmente falando, é muito. Quando as pessoas aqui na Suíça viram que eu tinha mais de 100 mil seguidores, meu Deus, você é famosa. Me tratavam como famosa, eu lembro. Sim, eu lembro na Urban Decay, lembra que os meninos olharam pra você? É ai, nossa, ela tem mais de 100 mil seguidores. Sim, eu fazia muito sucesso por conta dos seguidores e tudo, né? Só que é uma coisa que me consumiu bastante também, essa vida de youtuber. Tem um preço nessa linha. Tudo tem um preço, minha filha, tudo tem um preço. Foi aí que eu decidi também que eu não dou pra ser famosa. Eu lembro que você passava noites em Claro. Sim, gravando. Eu lembro que quando eu comecei eu chamei você para trabalhar com a minha equipe, falei, Selene, eu quero você trabalhando com a minha equipe, lembra? E aí eu falava assim, olha, de manhã fica de alerta, porque de vez em quando a gente tem chamadas de última hora. Encontrar você de manhã acordada era praticamente encontrar uma agulha no palheiro. Não, eu sou pessoa da noite. Essa é a minha... Me liga às 2 da manhã, eu tô ali, em pleno foco, produtiva. Me liga às 5, você me perde. Perde a amizade, perde tudo. Não, se por um acaso conseguir falar com você, porque o telefone tá no modo avião, exatamente, né? Esse era o problema. E batia, essa vida noturna, batia muito com... Eu tinha silêncio, eu criei um estúdio também, né? Gravei vídeos. Iniciei, nessa época, eu comecei a fazer dinheiro com esse número de seguidores. Aí eu aprendi marketing também. Comercializar. Porque o que eu tava... O que estava acontecendo? Eu tinha muitos seguidores, eu tinha muito engajamento, tinha muita gente buscando e tal. Só que eu não recebia por isso, era o meu hobby ainda. Eu falei, peraí. Vamos transformar o hobby em profissão? Exatamente. E tive uma amiga que marcou, sem nem me consultar, um curso em St. Gallen. Pelo telefone, olha, marcou, deu preço por aluna e tudo. E, tipo, você vai. Eu falei, mas eu não sei dar aula. Mas você vai. E eu fui. Eu lembro desses teus cursos de automaquiagem. Nossa, esses cursos topavam. Fez tanto sucesso que eu só aproveitava os dias livres que eu tinha já no restaurante. Você fazia de domingo até, feriado. Eu não tinha dias livres. Se eu tinha uma terça-feira... E olha, eu tinha uma terça-feira, olha, eu dava pra minha organizadora, tem só essa terça-feira. Lotava. Eu saía, às vezes, de casa às 6 da manhã para Genebra, 3 horas de trem, que eu não dirijo, né? 3 horas de trem, voltava meia-noite de Genebra. E tinha 20 alunas lá me esperando. Fui para Sion uma vez, uma montanha, no céu, com neve, que tem que colocar o carro lá no trem. Neve até dar nas canelas, e fui dar uma aula, assim, eu conheci vários lugares, assim, conheci Suíças, né? Nossa, muito mesmo. E eu passei, acho que uns 4 anos fazendo isso, dando cursos, pá. Eu lembro daquele momento que eu te chamei para trabalhar, assim, Selene, vamos trabalhar junto, vem trabalhar na minha equipe, quero pessoas assim como você, engajadas, eu gostei do seu trabalho. E aí você falou assim, tem um detalhe, o meu alemão não é muito bom nessa área de cosmética. Exato, porque esse é o problema. Quando você aprende alemão e um ciclo, ali, eu estava aprendendo meu alemão ali na parte de restauração, né, de restaurante. Linguagem. Aquele vocabulário ali eu já dominava. Por isso tem que sair um pouquinho da zona de conforto, né? Só que no ambiente beauty, era tudo em português. Eu não tinha essa liberdade. Foi esse o meu sair da zona de conforto quando eu fui trabalhar com você. Aí tá, ok. Eu lembro do meu primeiro dia, meu Deus, que horror. É tipo assim, mas eu não tenho medo, eu me jogo. De nenhuma situação eu tenho medo. Eu cheguei lá pra trabalhar a primeira vez, né? E a mulher me perguntou, você conhece os produtos? E era tudo produto caro, de luxo, meu Deus. Onde, minha filha? Conheço não. Andréa Sigrist não vai trabalhar com produto funeiro. Pois é. Eu falei pra ela, olha...
os produtos eu não conheço, mas eu sei para que serve. E eu sei maquiar. Então, ok. Daí, minha filha, não existe, a palavra impossível não existe. É você simplesmente entender a dor da pessoa, sanar, vir com a solução, ela te compra tudo. Tu lembra daqueles áudios que eu te mandava no WhatsApp? Lembro. Realmente, gente, é assim. Como eu não tinha, né, o vocabulário, eu falei, Andrea, eu não sei explicar isso para as pessoas. Me manda aí, como é que eu explico? Como é que eu falo para cliente que eu vou colocar sombra no olho dela? Exatamente. Como é que eu vou explicar para a linguagem, né? Algumas ferramentas. Exato. E a Andrea me enviava áudio. E aí eu ficava no trem, no caminho, escutando os áudios. E depois, e eu lembro que eu fui dar uma entrevista uma vez, eu fui para um evento, né, da Manor, que eu tinha que dar uma entrevista e explicar as tendências pro ano. Foi a Cristina Ragozzi? Cristina Rigozzi, que não. Sim, eu tinha que dar uma entrevista para ela explicando e tal. Que eu falo? E aí você me mandou os áudios e eu simplesmente estava só falando os áudios, né? E foi. Uma maquininha. As palavras, as frases que eu fiz pra ela. Tudo construído, tudo igualzinho. Se tem erro, a culpa é da Andrea. Sim, e foi. Deu certo. Deu certo. Você recebeu um contrato de trabalho para trabalhar para uma marca grande, foi a Uber The Cake, você arrasou lá dentro. Aí chegou do ponto que você disse, chega. Foi quando eu me demiti, né? Sim. Chega, eu quero mais da vida. Agora vamos chegar, pronto. Passamos pelo caminho da maquiagem, você chegou na microblading, né? Fizemos aquele curso juntas, sim, né? Fizemos aquele curso juntas de microblading, uma técnica super nova. E aí, Celiane se identificou. Sim, eu vi uma dor também, né? Com a maquiagem, com o visagismo, a gente entende que sobrancelhas faz toda a diferença. Toda. Muda completamente o olhar, o semblante, a forma do rosto. Tudo. A identidade, realmente. Sim. E as pessoas gostavam. E sempre eu comecei sempre pela sobrancelha, porque ela me dava o norte, a direção, né? E eu percebi isso. Só que eu não gostava daquela coisa marcada, aquela tatuagem. Permanente, exatamente, que a gente tinha. Isso foi lá em 2012. Então, eu não gostava muito disso. E aí, eu comecei a desenhar também e dava super certo. Só que as clientes mesmo me perguntavam, tem uma forma de fazer isso permanente, não? E aí, ok. E eu mesma, por curiosidade, fui buscar. No mercado não tinha. Era tudo tão caro e era tudo tão artificial. De verdade, não tinha. Daí, eu comecei a buscar informação. Encontrei uma técnica que era hoje falam de Verlängerung, que é aquela que você... Alongamento com pelos sintéticos. De sobrancelhas, tá? Porque agora fazem muito de cílios, né? De sobrancelhas. E eu fiz o curso e comecei a trabalhar com isso. E era maravilhoso. Olha, eu fazia noivas, e viajava para fazer noivas. Só que o problema é que não durava muito. E eu demorava muito tempo. Em média, 2 horas para fazer. E não dava para cobrar muito, porque uma coisa que não é permanente, ok, não vale muito a pena. Por mais que dê trabalho, que fique lindo, não dá para cobrar muito, né? Então, eu pensei comigo mesmo, cara, o que eu posso fazer para que isso seja mais duradouro, que haja um custo-benefício e eu consiga cobrar, porque tudo para mim é planos, né? Eu faço planos para tudo, metas, trabalho com metas. Aí, então, eu busquei e encontrei a técnica, encontrei o pai da técnica, né, de forma comercial, né, porque é uma história muito longa aí, mas o pai comercial da técnica eu encontrei e eu olhei, olha, eu quero fazer o curso, mas eu quero fazer com ele. Tem que ser. Bora, Andrea. Bora. Aí eu te convidei, né? Foi bora, Andrea. Aí eu pratiquei o segredo e consegui até o dinheiro para fazer o curso. Exato. Você lembra disso? O dinheiro apareceu. Você não conseguiu. Ele se jogou. Eu disse, eu não tenho a grana agora para investir. Exato. Mas peraí, deixa eu entrar em comunhão aqui, porque eu quero, eu escolho. Sim, verdade. E aí, menos de 24 horas, eu tinha a grana na mão. Exato. E fizemos, né? Daí, a partir daí, tudo foi com metas para mim. Eu coloquei... estatística de preço, o que eu preciso fazer, qual o meu padrão de qualidade. Eu fiz uma foto, não sei se você lembra, eu busquei, né, as melhores técnicas. É assim que eu quero trabalhar e é esse resultado que eu quero entregar. Eu acho que eu te enviei essa foto. Sim. É esse modelo que eu quero ter. É aqui que eu quero, é nesse patamar que eu quero estar. Que eu quero estar, ok. E eu vou chegar. Durou 3 meses para eu chegar aí. Mas foi treino. É assim, eu costumo dizer que
talento é maravilhoso. Nossa, mas habilidade... ajuda muito o talento. Mas disciplina supera talento. E disciplina aí, você tá ali na habilidade. Como é que fala? Que você fala, faz todo dia. Fazer todo dia, frequência, né? Frequência também. Frequência, treinamento. Treinamento. Eu treinei por 3 meses e, nossa, foi 3 meses, noite e dia. E dia também, né? Noite e dia, literalmente. Eu treinei e com 3 meses eu consegui o diploma, porque você só conseguia realmente quando... Passando das etapas. Exato. Assim, em teoria, eu poderia trabalhar a partir de 3 dias. Eu não aceitei isso como limite. Nós não aceitamos, verdade. Exatamente. Não tem como. Como é que eu vou trabalhar uma coisa que é permanente se eu não estou me sentindo 100% segura de entregar, de fato, algo que pagável, que preste, entende? Então, isso para mim não foi tema. Então, 3 meses depois, eu me senti 100% segura, tanto que a partir do momento que eu comecei... Já comecei cobrando meu preço cheio. Não, é preço cheio meu. Ah, mas você está começando. Não, eu estou pronta. A minha fase inicial... Já passou. Já passou. Hoje eu estou pronta. Então, eu fiz metas. Olha, quanto custou para eu chegar até aqui, porque não foi barato, foi bem caro, para eu custar até aqui. Beleza. Ok, eu preciso fazer 50 mil, coloquei lá, 50 mil em microblade, exatamente, dividir quantos clientes eu preciso ter, ok, quanto tempo e tal. Em 1 ano eu bati a minha meta. 1 ano eu consegui atingir a minha meta, né? E aí eu comecei a trabalhar uns 2, microblade e maquiagem. Eu fazia os 2 a princípio, né? Sempre tava com... Um pé mais fixo e o outro ainda estava variável, porque era uma técnica nova, querendo ou não. Na verdade, a maquiagem foi meu pontapé inicial. Eu vendia o meu trabalho de microblade através da maquiagem. Eu primeiro necessitei explicar para as pessoas o que era. Até hoje, muitos eu preciso explicar o que era. O que é microblade, como funciona, né? Então, naquela época, não tinha, era 2014, se eu não me engano. Não tinha nada. Então, eu tinha que explicar para as pessoas como funcionava, o que era possível, a durabilidade de tudo. E isso vinha a partir da confiança, né? Eu tinha que primeiro estabelecer essa confiança. Eu fui fazendo isso com as minhas clientes. Foi por isso também que eu aceitei o trabalho na Urban Decay, lembra? Para ter acesso às pessoas. Ali você já começava a distribuir os cartõezinhos. Eu comecei a fazer eventos de sobrancelhas. Vamos lá, hoje é o dia da sobrancelha, a gente vai apresentar produtos. Que nada, eu tava vendendo meu peixe. Daí eu tinha... Como é que fala? Nenhuma linha sem... Como é ponto sem nó, né? Não tem ponto sem nó. Daí eu já estava começando a vender, crescendo o meu network, né? Porque é tudo, contato é tudo. E comecei a fazer. Aproveitei, por exemplo, uma das entrevistas, um dos trabalhos que a gente foi fazer para a agência, que era no Manor, que tinha... Aqueles eventos. Exatamente, que geralmente é uma pessoa famosa que vem, que faz, né? Vendi para ela. Foi minha segunda cliente. Ou seja, não perdia uma oportunidade. Não, nunca. A oportunidade não bate, assim, se você não pega ela, ela vai embora. Ela vai buscar quem pegue. Eu não deixo ela passar, não. E aí você foi crescendo, mudou a técnica, já adaptou, já começou... Eu voltei, né? Porque no começo a gente começou a trabalhar juntas. Depois na pandemia foi um momento assim... Que eu tinha minha agência, eu tinha o meu espaço, mas assim, de repente você bate e tu coloca tudo do lado. E eu lembro muito bem que foi o momento assim que mais bombou a microblading. Foi. Olha, eu costumo dizer assim, toda situação é neutra. É você, eu acabei de dizer isso há uns minutos atrás, né? Você é que diz o que é positivo e o que é negativo. Na pandemia, por exemplo, eu não pude mais trabalhar como maquiadora. Não sei se você se recorda, a gente estava proibida de maquiar as clientes para as lojas, né? Então, a gente... Bom, eu não tinha mais contrato, não tinha mais como manter esses contratos com as marcas e tal. Então, eu tinha... Só que, estranhamente, a gente conseguia trabalhar com microblade, né? Então, eu foquei tudo para microblade. Foi quando o meu negócio com microblade cresceu 500%. Foi na pandemia. O uso da máscara, que a princípio era super negativo, para mim foi o melhor que poderia ter acontecido. Exato. Porque, como todo mundo usava máscara, as pessoas só tinham os olhos para mostrar. A sobrancelha ficou em alta. Totalmente evidência. Todo mundo dava agora atenção para as sobrancelhas. Todo mundo. E eu tive, de verdade, um boom no meu negócio a partir daí. Foi quando veio a virada de chave. Isso foi há 5 anos atrás. Uma virada de chave. E assim, o que eu posso dizer, vendo, né? Porque eu te conheço de perto, até trabalho junto com você na Swiss Hair Browns, quando eu tô fazendo, para mim é o meu, como é que a gente fala?
Quando eu digo assim, eu quero criar, eu quero só design. Tem um momento criativo. Meu momento criativo é quando eu vou fazer microblade com a Celiane na Swiss Hair Browns. Assim, você criou seus produtos, né? Você criou, você viu a dor, né? Por isso que você tem os seus produtos. Olha, depois eu vou fazer uma foto e mostrar realmente um a um do que a Celiane trouxe aqui. Mas não só isso. Houve uma adaptação e um desenvolvimento muito grande da técnica. Sim. E eu estou sabendo de antemão que finalmente, depois de tanto te chamar para fazer isso, você finalmente aceitou meu convite com a Makeup Beauty Academy, junto agora com a Swiss Hair Browns, de fazer realmente abrir para o mundo vagas para fazer agora o treinamento, a academia de microblading. Explica aí, primeiramente, qual é o diferencial. Tá. Por que eu demorei tanto? Porque, é assim, existe uma responsabilidade muito grande. Na maquiagem já é assim. E a maquiagem é uma coisa que você lava o rosto e vai embora, né? O microblading não. É uma coisa que pode durar de 6 meses até 5 anos. Ou até mais, se for feito de uma forma errada. Então, eu não queria ter profissionais no mercado que não entregassem a qualidade que os clientes merecem. Okay? E você não tem esse controle. É muito difícil ter esse controle quando você tem uma escola e as pessoas vêm, porque como é um serviço que tem um valor agregado muito alto, as pessoas buscam muito pelo financeiro, né? E não pode ser assim. Você tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu nunca quis dar 2, 3 dias de aula e pronto. Recebi meu dinheiro. Que foi o que a gente recebeu. Que foi o que aconteceu com a gente. E o que acontece em todas, ok? Generalizando, todas fazem assim. Então, o que eu pensei? Medicina. Medicina é algo muito sério também, correto? É algo que tem uma responsabilidade muito grande também. Você se formar médico, você ter vidas nas mãos, é algo extremamente sério. Então, eu me inspirei na medicina para criar o meu formato de curso. Por quê? Porque assim eu vou ter garantia, segurança, que eu vou estar colocando profissionais no mercado de verdade capacitados para entregar qualidade, eficiência e responsabilidade. Então, eu estou desenvolvendo um curso que funciona exatamente como funciona um curso de medicina. Você tem a parte teórica, na qual você fica ali estudando tudo quanto é teoria. Você vai ter a parte prática, na qual você vai praticar aquilo ali, acompanhado por um profissional, eu ou qualquer outra pessoa que trabalhe comigo. E você vai ter também um período de residência. Acompanhamento, né? Acompanhamento. É isso. Isso que você também já faz na parte da maquiagem, né? É o que eu vou fazer. Entregar um curso completo no qual o meu profissional, quando ele sair, ele vai ter diploma, obviamente, se ele passa, obviamente. Ontem mesmo uma pessoa me ligou e perguntou, você dá diploma? Eu falei assim, você tem a possibilidade de adquirir um diploma. Através de um teste. Exatamente. Você vai ter um certificado que você faz o curso, porque você fez o curso, você tem direito. Exatamente. Conclusão de curso. Agora, o diploma você recebe a partir de um teste, a partir de um tempo específico. E ela diz assim, e se eu não passar, o que acontece? Você não tem diploma. Se você não passa, significa que você não pode trabalhar. Então, você não tem diploma. É simples assim. Então, é muita responsabilidade. E também não só pelo cliente em si, pelo profissional em si. Por quê? O profissional vem, faz um curso de 2, 3 dias, pensa que sabe tudo porque enganam ele, dizem que é fácil, que ele vai realmente ir arrasar porque tem mercado. Ele vai e faz. Acontece qualquer coisa, porque vai acontecer, né? Se você não tiver responsabilidade, vai acontecer. Esse profissional vai ficar frustrado. Exato. Ele vai simplesmente desistir, porque não é para ele. E no começo realmente não é fácil. Porque o que é que acontece? A gente aprende o curso, aprende a técnica, mas depois a falta de acompanhamento te deixa perante o cliente, perante as diversidades que vai ter tipos de sobrancelha que você não sabe o que fazer. Exato. Por exemplo, casos de alopécia, né? Você fica desesperado. Então, assim, quando você tem acompanhamento, vai criar realmente, jogar para o mercado um profissional completo, mais seguro. Porque ele vai ter passado por essas várias demandas de experiência. E eu achei fantástico. Tanto que eu te falei, Celiane, finalmente a Makeup Beauty Academy se junta com a Swiss Hair Browns para trazer algo para o mercado que ainda não tem. Correto. Muito mais completo. E baseado em quê? Em experiência. Exato. Porque você lembra aquela vez que a gente já teve esse caso, né? De uma pessoa chegar,
fazer o curso e nas semanas posteriores estar dando o curso. E a gente recebeu uma pessoa que foi para lá como modelo. Você lembra daquela desgraça que a gente viu? Eu sei. Então, infelizmente, acontece muito isso no mercado. Eu te agradeço muito. E assim, marketing, empreendedorismo, o seu projeto novo, tudo isso que você vem trazendo, vindo de uma região que é o Pará, e muita gratidão, eu te agradeço muito que você vai levar as doações que a gente tem para aquele caso das crianças da Ilha de Marajó. Sim. E assim, eu fico muito feliz porque aquele vídeo me comoveu demais. E quando eu lembro que você vem dessa região, você se prontamente disse, não, eu levo as doações pessoalmente, porque você está com um grande projeto no Pará. Né? Se você quiser falar um pouco, nós temos nossos últimos minutos, faz um pouquinho aí seu pitch do seu novo projeto, porque você é uma mulher empreendedora e inspiração para muita gente, que mesmo sem idioma conseguiu, mesmo saindo realmente de condições financeiras lá embaixo, você chegou onde você chegou, você é autoridade, você tem um patrimônio, você construiu um patrimônio, então assim, fala aí pra gente, pessoal que está aqui em casa, essa mensagem desse seu novo projeto. Sim, é assim, aquela coisa do limite, não existe, né? Então, quem tem limite é o município, a gente não precisa. Com a pandemia, eu redescobri o que realmente tem valor, o que realmente é riqueza, né? E não tem nada a ver com dinheiro. Então, voltando a essa coisa das raízes, né? Eu comecei um projeto agora no Brasil, que é agro... Tudo a ver com maquiagem, né? Tudo a ver. Mas isso é ótimo, te tira totalmente da tua zona de conforto. O meu conhecimento hoje, comparado ao ano passado, meu Deus, mudou muito e você aprende com tudo, né? A Lamborghini começou com tratores. E não é? Olha aí, Coca-Cola com uma farmácia. Exato. Então, sim, eu tô agora me dedicando ao agropecuária, como se ao chama? agronegócio. Eu tenho uma fazenda clube. A Oásis do Pará. Oásis do Pará. Vamos deixar, no Brasil, né? Você vai falar muito disso ainda, tá? O projeto é gigante. Estamos no começo. Sim, lá a gente tem, eu tenho uma fazenda, eu digo meu companheiro, né? A gente tá criando agora a fazenda. Temos lá produção leiteira, derivados, tudo que tem derivados de leite. A gente está produzindo suínos, aves, piscicultura. Uau! Sim, piscicultura e também a parte turística, que é restaurante, bar, pousadas. Então, integrando o agronegócio ao turismo, tá? E ao lazer. Essa é a ideia. Isso de verdade veio muito, para mim pelo menos, veio muito de pandemia, que de fato tem riqueza, é isso. Então, foi essa a mudada, né? Voltando para as raízes, exatamente, né? voltar para as raízes. Isso também me dá uma injeção, porque tá tudo relacionado. Conectado. Tudo conectado. Então, sim, esse é o nosso novo projeto, né? Oásis do Pará. Gravem esse nome. Sim. Fazenda Oásis do Pará. Sim, e está sendo de verdade enriquecedor. No início eu pensei que eu fosse ser dona de fazenda. Hoje eu sou fazendeira. Então é isso. Nós tivemos aqui no Andréa Sigrist Podcast Celiane Aguiar. Simplesmente assim, uma honra e um sentimento assim tão de grandeza que ela aceitou meu convite, porque você está vendo que histórias como essa só inspiram. Então, se você está em casa e não sabe por onde começar, não importa, comece, tá? Comece, pratique o segredo, vá ler esse livro, pelo amor de Deus, faça acontecer, assim como Celiane Aguiar fez acontecer. Gratidão! Eu que agradeço. Gratidão! Uma hora nunca passou tão rápido. Não é? E não se preocupa que o nosso curso, o próximo curso, Makeup Beauty Academy, com a Swiss Rap Browns, vai ser a Microblade Academy, vai ser iniciado a partir de outubro de 2024. Fique ligado, porque a gente vai ter, maiores informações nos nossos canais, muito em breve, tá bem? Um beijo e a gente se vê no Andréa Sigrist Podcast.